Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma aula desta formação teológica e eu quero te convidar hoje para caminhar comigo na aula de número 51, estudando sobre o livro de Esdras. Olha, nós vamos aprender muita coisa hoje. Gere expectativa, pega caderno, pega bloco de notas ou se você anota no celular ou computador, esteja posicionado que hoje nós vamos aprender muito. Você tem aprendido muito nessas aulas? Eu creio que você está crescendo muito. E olha que é muita informação, é muito denso. Então, procure ter a prática de voltar, assista a aula de uma forma atenta, observando tudo. E se você tiver uma necessidade de ouvir uma segunda vez, uma terceira, pega aí o seu celular ou coloca na televisão e vai fazendo os seus afazeres de casa, ouvindo a aula por uma segunda ou até mesmo uma terceira vez. Eu creio que isso vai contribuir para o seu entendimento e a sua compreensão dos livros que nós estamos estudando deste panorama do Antigo Testamento. Vamos lá? Vamos avançar? Glória a Deus pela sua vida, parabéns por continuar firme. Aula de número 51, vamos falar sobre o livro de Esdras. E aí, nesse livro, nós vamos ver aqui a questão do retorno do exílio, nós vamos falar sobre a continuidade da construção do templo, a restauração espiritual que é liderada por Esdras, a importância da lei, mas também, é claro, e mais uma vez nós vamos ver a fidelidade de Deus como restaurador do seu povo. O livro de Esdras, ele é constituído por uma porção de aramaico e hebraico. Vou destacar aqui as partes, as porções em aramaico, que é o capítulo 4, no verso 7, que vai se estender até o capítulo 6, no verso 18, e no capítulo 7, no verso 12 ao 26. Este livro ele foi escrito no período entre 460 a 440 a.C. Russell Champlin, vai comentar que o cativeiro assírio do Reino do Norte, que é conhecido como Israel, marcou o fim da nação no ano 722 a.C. Não houve a volta de nenhum do povo. Os assírios, eles eram peritos em genocídios, eles eram violentos, muito violentos. Eles empregavam matanças em massa, a história vai trazer essa informação, e deportavam os sobreviventes e mandavam outros povos para ocupar os territórios dos vencidos. Ou seja, é aquilo que eu já contei para vocês em uma aula anterior. No tempo antigo, quando uma nação forte dominava outra nação, eles procuravam minar todo tipo de levante nacionalista para se rebelar contra aquele governo que estava se posicionando. Então, para evitar isso, eles minavam as oposições ali, pegando parte do povo, espalhando em outras regiões que eles já dominavam e traziam gente de outros povos e misturavam ali. Fazia ali uma miscelânea de povos, uma mistura populacional, vamos colocar assim, entre aspas, uma mistura entre aspas, criando ali uma miscelânea. É exatamente isso. Então, ficava fácil o seu controle e o seu domínio. Alguns teólogos vão dizer que as 10 tribos de Israel do norte morreram sob o jugo e o cativeiro dos assírios. Abre aspas aqui num comentário de Champlin. Embora nos refiramos a esse cativeiro como um evento único, na realidade estava envolvido em um processo bem complexo. Podemos dividir esse período em 4 fases, segundo Champlin. Primeiro, a daqueles levados cativos por Tiglat-Pileser. Terceiro, nos dias de Peca, rei de Israel, cerca de 740 a.C. Eu vou ver isso em 1 Crônicas, capítulo 5, lá no verso 26. A segunda fase ocorre durante o reinado de Oséias, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria. Este invadiu Israel por 2 vezes.
Vou ver isso em 2 Reis, capítulo 17, no verso 3 e 5. Provavelmente levando os israelitas que tinham sobrevivido à invasão anterior à primeira. Terceira fase, seu sucessor, Sargão II, em 721 a.C., conquistou a capital, Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, que foi estabelecido por Jeroboão, quando houve a cisão logo após a morte de Salomão, gerando o Reino do Sul e o Reino do Norte. Então, Samaria foi estabelecido como capital do Reino de Israel, conhecido como Reino do Norte. Então, levou mais de 20 mil pessoas. Fase 4. O que não fora levado cativo pelos reis anteriores, outros monarcas assírios, como Esar-Adom, cerca de 681 a 668 a.C., levou embora. Praticamente foi feita uma limpeza étnica. Vou usar um termo da agora, um termo que a geografia usa muito, uma limpeza étnica. Foi feito por esse reino assírio, fazendo referência ali ao reino do norte, a parte norte de Israel. Agora, com relação, Alberto, sobre o reino do sul, conhecido como Judá, esse durou até o ano de 597 a.C., quando sua história quase acabou em matanças e em uma série de cativeiros realizados pela Babilônia. Um pequeno fragmento populacional, uma pequena porção populacional permaneceu na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. Depois, um pequeno número de cativos voltou a Jerusalém. Judá se tornou o novo Israel. Alberto, um pequeno número? Por quê? Porque essa porção que vai cativo, essa parte da população que vai cativo para a Babilônia, passando ali um período de 40 anos, quando eles retornam, não retornam todo o povo. Alguns do povo, uma parte desse povo, prefere permanecer na Babilônia, na situação, na condição que está. Por quê? Porque se acostumou. Se acostumou, simples assim. E permaneceu ficar. Mas o remanescente retorna. Retorna para Judá. E Judá se torna um novo Israel. Fechou aspas aí no comentário de Champlin. E aí, olha que interessante. Nós temos a questão do Ciro, o rei Ciro, rei da Pérsia, que marcou o fim do exílio do povo de Israel na Babilônia, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. Está lá em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 4, tem todo um contexto para chegar neste homem Ciro. Esse homem ele vai ser conhecido como servo de Deus. Vai ser conhecido como um servo de Deus, como um apontamento mais messiânico. Isaías 44, 28 diz assim, Deus falando, que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Quando está fazendo essa referência de Ciro, ele é o meu pastor. O que é um pastor para Deus? Um servo. Um servo. Olha Isaías 45, verso 1, também fazendo referência a Ciro, esse rei da Pérsia, que teve um papel muito importante na libertação do povo de Deus do jugo babilônico. Ele liberou, ele era o governante, ele liberou. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor diz a Ciro. Depois você
vai lá e vê a continuidade desse texto. Mas o que eu quero fechar aqui é: o Senhor ungiu a Ciro como rei. Ele foi um escolhido de Deus para ser seu servo, seu servo. Então, o livro de Esdras fazia parte original de uma obra literária muito mais extensa, que incluía também o livro de Crônicas e o livro de Neemias. Se você for olhar a Bíblia hebraica, você vai ver isso. Esdras ligado a Crônicas e ao livro de Neemias. Por quê? É um contexto só. Um contexto só. E aí eu quero dar continuidade na aula falando sobre o retorno do exílio. E é muito interessante quando você lê Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 4. E eu quero ler com você. Vamos ler comigo? No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Olha como ele permitiu que fosse comunicado de forma escrita e audível. O que diz o decreto? Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo. Ele reconheceu o governo de Deus. Me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem eles dar prata e ouro, mantimento e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Gente, quando Deus quer, Ele vai preparar o tempo para tudo se cumprir. Porque Deus já tem tudo sob controle. Aí você pensa, nossa, perdeu o controle, nunca mais vai acontecer isso. Não vai. Deus está no controle. Então, esse texto que eu acabei de ler de Esdras, no capítulo 1, nós vemos ali o rei Ciro, da Pérsia, emitindo um decreto que não só permite, mas encoraja os judeus a retornar para a sua terra natal. Esse movimento cumpre a profecia que está lá em Jeremias, de que o exílio duraria 70 anos. Ou seja, aqui nós vemos um exemplo, assim, de uma forma impressionante, da soberania de Deus, operando através da história, dessa história da humanidade, usando um rei que não é da linhagem hebreia, para realizar os seus feitos, para cumprir os seus propósitos divinos. Isso marca a história de Israel, marca a história do povo. E aí, eu quero trazer um detalhe. Cerca de 50 mil pessoas que retornam para a terra da Judéia, para o novo Israel. Em Esdras 2, no verso 64 a 67, você vê isso. Agora, veja isso. Esdras, capítulo 7. Observe os versos 8 e 9. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Ou seja, Champlin vai comentar sobre essa passagem que a jornada da Babilônia até Jerusalém foi de cerca de 1.450 quilômetros e durou 4 meses para concluir. Esdras não fala da quilometragem gasta, né? Isso aí é uma dedução que os teólogos têm, inclusive Champlin, que supõe essa distância de 1.450 quilômetros. De 1.450 quilômetros. Aproximadamente aqui, Uberlândia, até, por exemplo, ali, Espírito Santo, na região de Guarapari, eu tenho
1.000 quilômetros, então como fosse um caminho e meio desse. Olha que interessante. É uma jornada a pé bem grande, bem intensa. O templo ele é construído, ele é reconstruído, melhor dizendo, né, ao chegar em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, que vai iniciar um grande projeto nessa reconstrução. E Esdras vai narrar isso lá nos capítulos 3 e 4. E não foi um projeto fácil de ser executado. Eles enfrentaram a oposição dos povos locais, que complicaram o processo de construção. No entanto, a gente vai perceber que o esforço para construir o templo foi importante, porque ele vai representar o coração espiritual da nação e vai inspirar o povo a adorar ao Senhor conforme a lei de Moisés. Vai inspirar o povo a seguir os mandamentos e as ordenanças de Deus de acordo com a lei de Moisés. Por quê? Porque Deus estava preparando para se aproximar do seu povo. Isso aponta para a restauração de Israel. Esdras chega a Jerusalém com essa missão, como sacerdote e escriba. Então ele registrou tudo o que estava acontecendo, mas também ensinou o povo sobre a lei. Esdras 7, no verso 10, nós vemos que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor e a praticá-la para ensinar o povo todos os estatutos e juízos de Deus para Israel. O que diz lá em Esdras 7, no verso 10? Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os mandamentos ao povo de Israel. Olha que interessante. Então, Esdras leva o povo a conhecer a palavra, leva o povo a se arrepender dos pecados praticados e cometidos naquele tempo, para chegar no tempo da renovação da aliança com Deus. Tempo de uma transformação espiritual. Esse foi um momento muito decisivo. O momento da reorientação do povo nos seus caminhos, na sua identidade, na sua prática em adoração a Deus. E aí eu quero continuar apontando para o papel da lei. O papel da lei ele volta a ser estabelecido. Ela é a expressão, a gente já viu isso, ela é a expressão da vontade de Deus, dos seus propósitos, dos seus desígnios para o povo de Israel. Por isso que ela volta. E aí o sacerdote Esdras, ele reaparece lá nos capítulos 8 e 10 de Neemias, mostrando isso. Aos ouvidos do povo, reunido na praça, ele vai fazer a leitura diante da porta das águas. Você vai ver lá em Neemias 8, a partir do verso 1. Aí Esdras, eles são contemporâneos, Esdras vai ler a Torá, vai ler a lei mosaica, vai trazer ciência a esse povo dos desígnios de Deus. E isso é importante para que o povo reconheça quem é Deus de forma verdadeira e aí seja forjada a sua identidade como povo de Deus, porque já era uma outra geração. Então, depois deles terem escutado a leitura e de terem feito uma confissão geral dos seus pecados, porque isso é condicionado, você vai perceber na leitura, todos, aqui diz todos, representados oficialmente pelos sacerdotes e levitas, se comprometeram por escritos em guardar a lei. Você vai ver isso lá em Neemias 9, no verso 38. Então isso vai trazer a fidelidade de Deus de volta. Esse papel de Esdras foi importante, porque ele vai trazer a fidelidade de Deus, é uma lembrança que a gente vai perceber na lei, e isso vai se processar de forma real. Porque a fidelidade de Deus não é uma garantia só para Israel, mas serve para mim e para você hoje. Viva de uma forma que agrade a Deus. Você vai ver como que Deus vai agir na sua vida de forma poderosa. E aí, voltando no contexto aqui do livro de Esdras, Deus é o restaurador da nação.
Deus é o restaurador da nação e é com isso que eu quero caminhar para o final. Nós vemos Deus como um grande restaurador. Ele não apenas promove a volta do povo usando um rei que não é da linhagem hebraica, um rei, vamos dizer assim, pagão, mas ele levanta vários líderes como Zorobabel, ele levanta Esdras, Neemias, para guiar o povo de uma forma milagrosa, de uma forma assim sobrenatural. E aí, a base disso tudo é a lei. A base disso tudo é a lei. É retornar ao início. É conhecer a Deus pela sua palavra. E olha que interessante. E aí, finalizo agora. Esdras foi um líder espiritual e pacificador. Ele auxiliou na construção de Jerusalém e na renovação da fé judaica. Ele foi importante na reestruturação da cidade pós-exílio, na observância às leis de Moisés, no fortalecimento da fé do povo e incentivando o cumprimento da lei, das tradições, das escrituras. Esdras reúne os escritos sagrados, reúne a palavra de Deus, organizando, contribuindo para organizar o Antigo Testamento. Nós vamos ver isso lá em Bibliologia. Seu esforço em preservar a história por meio das tradições, da lei, foi muito importante e garantiu que esse conhecimento chegasse nas gerações futuras, chegasse ao nosso tempo, chegasse para mim e para você. Amém? Olha que bênção! Nós finalizamos mais uma aula, a aula de número 51, onde nós falamos sobre o livro de Esdras. Olha que importante na sua formação teológica. Então, amanhã, se o Senhor permitir mais uma vez, eu estarei aqui para ministrar mais um ensino para você nessa formação. E nós vamos ver o livro de Neemias. Gera expectativa. Um forte abraço e até mais.